uma doença perigosa. Paulo vai exortar a igreja. Ansiedade é uma coisa perigosa. Olha o versículo 6 que Paulo está dizendo: não vivam preocupado com coisa alguma, em vez disso orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele fez. Irmãos, a ansiedade é a maior doença do século. Antes da pandemia, já era a maior doença do século. Depois você imagina. De acordo com a Organização Mundial, isso é antes da pandemia Mundial da Saúde, 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas de ansiedade. A ansiedade atinge adulto, criança, doutor, analfabeto, religioso e até ateu. O Wisby, ele diz que a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado a respeito da circunstância, das pessoas e das coisas. Então aqui nós vamos aprender algumas coisas. A ansiedade, ela tem várias situações, né? A ansiedade, na verdade, ela é falta de confiança na proteção e no cuidado de Deus. E eu vou apresentar para você aqui várias ocasiões. Em primeiro lugar, a ansiedade é resultado de olharmos para os problemas em vez de olharmos para Deus. O que causa a ansiedade? Eu olhar para os problemas e ao invés de olhar para Deus. Os crentes de Filipe, eles não estavam vivendo em um paraíso existencial, mas um mundo cercado de perseguição. Você vai ver lá, Filipenses, o capítulo 1, olha aí. Um capítulo 1, versículo de número 28, olha. Aleluias. Não se deixe intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isto é um sinal de Deus, de que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Olha lá, eles estão vivendo uma perseguição. Eles estão sendo perseguidos, irmão. Então ele olhar para o problema. Então olhar para o problema e não confiar em Deus traz o que? Ansiedade. E você vai ver que o próprio apóstolo Paulo, ele não está falando aqui de um paraíso, irmão. Paulo não está na colônia de feras. Paulo está aqui dizendo de uma prisão e aguardando para ser morto. Olha, ele está dando conselho. Então eles estão olhando, porque quando olhamos para a circunstância e os perigos à nossa volta, em vez de olharmos para Deus, que governa a circunstância, ficamos ansiosos. Quem é que governa a circunstância? Deus. Quem é que governa tudo? Deus. Então a primeira coisa é que nós olhamos para o problema e não para Deus. Segundo lugar, o que causa ansiedade? A ansiedade é um resultado de relacionamento quebrado. O que é isso, pastor? As pessoas nos fazem sofrer mais do que a circunstância. Nós nos desapontamos com as pessoas e elas nos desapontam. As pessoas têm a capacidade de roubar a nossa alegria. Há pessoas que carregam uma alma ferida e são prisioneiras da amargura, pois os relacionamentos estão estremecidos. Então muitas vezes a ansiedade também é causada por quê? Por essa quebra de relacionamento. Porque pessoas nos fazem mal. Mas deixa eu te dizer uma coisa: é você que tem que amadurecer, porque é você que está criando expectativa nas pessoas, achando que elas não vão te decepcionar. Mas você que tem que amadurecer. Então muitas pessoas cheias de amargura no coração, porque foram feridas, e isso causa ansiedade. Amém? Em terceiro, glória a Deus. E a ansiedade também produz estrangulação íntima. Meu Deus, essa frase é forte.
essa ansiedade, ela produz também estrangulação íntima. Meu Deus. Por que, pastor? Porque a palavra ansiedade traz a ideia de estrangulamento. Sabia disso? Estrangulamento. Ficar ansioso é como ser sufocado. É como cortar o oxigênio de uma pessoa e tirar dela a possibilidade de respirar. A ansiedade produz uma fragmentação existencial. A pessoa é rasgada no meio. Ela produz uma esquizofrenia emocional. A pessoa ansiosa, ela perde o equilíbrio. Ela perde o equilíbrio. Ela fica sufocada, irmão. É como tirar o oxigênio dela. Ela não consegue respirar. Aleluia. Outra característica: a ansiedade rouba a nossa força. Uma pessoa ansiosa normalmente antecipa o problema. O problema nem aconteceu, ela já está antecipando. Esta é a pessoa ansiosa. Nem aconteceu nada, mas ela já está. Não. O negócio estreitou. Ela sofre antecipadamente. A ansiedade esgota energia. E antes do problema chegar, enquanto o problema chega, e se chegar, a pessoa já está fragilizada. Então ela sofre antes do problema, mas se o problema chega, ela já está o quê? Fragilizada, e ela não consegue resolver. Por quê? Porque ela já se sufocou antes. Isso, ela já se diagnosticou. Ela já sabe. E aí o que acontece? Isso traz este problema, né? Ela já está fragilizada. Paulo está dizendo para a igreja: olha, não vivam preocupados. Jesus vai dizer lá em Mateus 6, irmãos: para que vocês se preocupam com o que haver de comer, de vestir? Porque essas coisas os gentios procuram. Ele vai falar sobre as aves do céu. Ele vai falar sobre o lírio do vale. Nem Salomão se vestiu. Ele disse: porventura vocês não têm mais valor? Mas a pessoa ansiosa, ela se preocupa antes. A ansiedade mais uma característica, né? A ansiedade é uma eloquente voz da incredulidade. O que é eloquência? É alguém que fala bem, né? É bonito, mas na verdade isso é uma voz da incredulidade. Isso é incredulidade. Por quê? A ansiedade é a incapacidade de crer que Deus está no controle. A ansiedade ocupa o nosso coração quando tiramos os olhos da majestade de Deus para fixá-lo na grandeza do problema. Ou seja, quer dizer que o seu problema é maior que Deus. Você está colocando o seu problema maior que Deus. E isso é perigoso porque causa o quê? A incredulidade. É uma voz eloquente da incredulidade, irmãos. Então nós temos que tomar cuidado. Paulo disse: não vivam ansiosos. E aí ele só não vai diagnosticar o problema, ele vai dizer como vencer a ansiedade. E como que eu venço a ansiedade, pastor? Versículo 6 e o 7. Olha o que ele diz: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Glória a Deus. Como que eu vou vencer a ansiedade, pastor? Orando a Deus, orando corretamente. Orar a Deus e orar corretamente. Deus não apenas dá uma ordem: não andeis ansiosos, mas oferece a solução. Não apenas diagnostica a doença, mas também oferece o remédio. Se a ansiedade é uma doença, a oração é um remédio. Oh glória! A oração é um termo geral usado para se referir à petição
que fazemos ao Senhor, e tem conotação de referência de vocação e adoração. Sempre que vivemos ansiosos, todas as vezes que nós nos encontramos ansiosos, a primeira coisa a fazer é ficar sozinho com Deus e adorá-lo. Glória, adorar a Ele, aleluia. Sempre que nós se encontrar dessa maneira, procure ficar sozinho com Deus. Se retire, irmão, vai orar e adorar. É preciso demonstrar reverência por Deus e ver a sua grandeza e a majestade, conscientizando-nos de que Ele é grande o suficiente para resolver os nossos problemas. Glória a Deus, aleluia. Você lembra de Jairo? A filha está morta. Jairo enfrenta todos os problemas e vai diante de Jesus. E o que ele faz? Ele adora Jesus primeiro. Ele se prostra, reverenciando Jesus, irmão. Glória a Deus, reconhecendo a tua grandeza. Você sabe que os fariseus não gostavam de Cristo, mas ele vai fazer o que? Se reverenciar. Ele vai adorar Jesus. E depois ele fala: vamos em casa. Então é preciso você, para vencer essa ansiedade, você se retirar, vai para o quarto, ora a Deus, louve a Ele, adore a Ele, aleluia, em oração e súplica. A súplica é uma expressão sincera a Deus das necessidades e dos problemas que é enfrentado. Há um lugar para a oração indiferentes. Há um lugar para a oração indiferentes e sinceras. Apesar de sabermos que não somos ouvidos em função das vãs repetições, como está lá em Mateus capítulo 6, vamos lá ver, capítulo 6 de Mateus, versículos 6 e 7. Capítulo 6, 7 e 8, perdão. Versículo 7 e 8. Ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como faz os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que você precisa, antes mesmo de pedir. Embora nós sabemos, irmãos, glória a Deus, disso, mas nós temos que suplicar sinceramente a Deus. Sabemos que o Pai Celestial deseja que sejamos honestos em suas petições. Nós temos que ser o quê? Honesto. Depois você lê lá Mateus capítulo 7, do 1 ao 11, né? Porque foi assim que Jesus orou no Getsemane. Lembra de Jesus quando estava ansioso? Lembra de Jesus quando ele chega a sua gota de sangue? Os discípulos dormindo, irmão. Mas Jesus, ele foi sincero. O autor aos Hebreus, capítulo 5, versículo de número 7. Olha aí, autor aos Hebreus, capítulo 5, versículo de número 7. Vamos ler a palavra de Deus. Glória a Deus. Olha o que diz: enquanto Jesus estava na terra, ofereceu oração e súplica, olha lá, em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvá-lo da morte, e as suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. Olha lá, irmãos, o próprio Cristo nos dá exemplo. Na angústia ele orou e suplicou com sinceridade. Lembra que ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele foi sincero. E nós temos que ser sinceros com Deus. Súplica é uma oração sincera. O problema é que tem muito crente que ele gosta de maquiar, gosta de falar bonito para Deus. Ô vossa senhoria, não fala logo. Eu estou querendo dizer: ai, se tu não me ouvir, sincero com Deus, irmão. É isso que Paulo está dizendo. Senão você não vai vencer essa ansiedade.
A súplica não é uma questão de energia carnal, mas sim de fervor espiritual. Oh glória! Súplica é um fervor espiritual. Romanos 15:30 diz: irmãos, peço em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Glória! Aleluia! Segunda Colossenses capítulo 4 versículo 12 diz: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, lhe envia saudações, e ele sempre ora por vocês com fervor, pedindo que seja maduro e plenamente confiadamente de que praticam toda a vontade de Deus. Então uma oração com fervor é uma súplica com sinceridade a Deus. Oh, glória. Ela é do Espírito, não é carnal, irmão. Glória, aleluia. E depois da adoração e súplica, vem o que? Apreciação, dando graças a Deus. Paulo vai dizer aqui: glória a Deus, não vivam preocupados com coisa alguma, versículo 6. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam, agradecendo por tudo que Ele fez, dando graças a Deus. Então o que é isso? Sem dúvida, irmãos, você que é pai, você que é mãe, se adora quando seu filho chega em você e diz assim: ô pai, eu quero agradecer você, ô mãe, quero agradecer por que você fez, né? Deus gosta disso, irmão. Se você gosta, imagina Deus. Agora nós somos filhos que só sabem pedir. Me dá, me dá. Nunca agradece. Quantas pessoas aqui que poderiam estar aqui hoje e não tá, que receberam bênçãos de Deus e não agradece a Deus, não glorifica a Deus? Quantas pessoas que oraram a Deus, súplica, pedindo porta de emprego, e Deus abriu e eles não vêm para agradecer? Você vai ver isso aqui em Lucas capítulo 17, do 11 ao 19. Lembra dos 10 leprosos? Quantos que voltaram para agradecer Jesus? Só um. Foram 10, mas só um. Nós estamos aqui em minoria, né? Mas nós estamos aqui por quê? Porque nós queremos agradecer a Deus. Aleluia. Nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez. Oh glória a Deus, aleluia. Hoje eu estava saindo para mim fazer minha corrida. Aí estava uma mulher lá que eu compro sempre a cut dela e limpo o prédio. E ela não serve a Deus. E ela, na hora que eu saí, eu estava cantando, né? Ela falou: nossa, você está alegre? Eu falei: sim, glória a Deus, né? Nós temos que ficar alegre mesmo. Pelo ano que nós passamos, uma ímpia, hein? Pelo ano que nós passamos, não pegamos essa doença, estamos vivos, né? Todo mundo vivo. Eu falei: é. E os crentes que conhecem a Deus não está nem aí. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz aqui, ó, que os 10 leprosos voltaram só um. Uma pessoa preocupada com as coisas terrenas não reconhece que Deus lhe deu algo. Uma pessoa que só se preocupa com coisa terrena, ela não agradece, nem reconhece que Deus deu algo para ela. Por quê? Ela só se preocupada com as coisas terrenas. Então, irmãos, agora e ela não acredita que tem motivo para agradecer a Deus, porque a preocupação dela é só com aqui e agora. Uma pessoa, Paulo aconselha levar tudo diante de Deus. Seja conhecida diante de Deus as nossas petições. A tendência de orar por coisas grandes da vida, nós temos a tendência de orar por coisas grandes da vida, mas esquecemos de orar por coisas pequenas. Coisas pequenas nós não oramos. Coisas pequenas muitas vezes acabam crescendo e se transformando em coisa grande, irmão. As conversas com Deus a respeito de tudo que nos preocupa é primeiro passo para vencer a ansiedade. Nós temos que orar a Deus sobre todas as coisas, tanto pequeno e tanto grande, porque as coisas pequenas elas acabam crescendo e nós só queremos orar por coisa grande.
para o problemão, né? Glória. Mas Paulo está dizendo: seja tudo conhecida diante de Deus. E qual que é o resultado, pastor? Aleluia. Quando você faz isso, quando você ora corretamente, quando você agradece a Deus, quando você louva a Deus, o que acontece? A Bíblia diz o quê? Que a paz de Deus, olha, está aqui no versículo de número 7, olha o que diz: então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento. Glória, aleluia. A paz de Deus guardará a tua mente. Glória a Deus. A paz de Deus vai guardar a tua mente e o teu coração. Não podemos nos esquecer de que a essa ocasião Paulo se encontrava se acorrentado a um soldado romano que guardava a sua morte. Da mesma forma, a paz de Deus nos guarda em duas áreas que geram preocupações. Em duas áreas a paz de Deus ela guarda. Por isso que Jesus diz: eu vos dou a paz que o mundo não vos dá. E ela guarda duas coisas. Qual é a primeira? Coração, que é sentimento incorreto. O sentimento incorreto. Guarda também a mente, pensamentos incorretos. Glória. A paz de Deus ela faz isso. E quando nós nos entregamos para Cristo, nós recebemos essa paz. Está na onde, pastor? Lá em Romanos capítulo 5. Vamos lá ler. Abre aí sua Bíblia. Romanos capítulo 5 diz isso: glorificado é o nome do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 5. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Oh, glória a Deus. Por causa de Cristo. Então, quando eu me entrego a Jesus, eu tenho paz com Deus. E aonde que eu vejo esse exemplo, pastor? Nós vemos esse exemplo lá em Daniel capítulo 6. Lembra? O rei ia exaltar Daniel, e aí a Bíblia diz no capítulo 6 que os homens ali vão achar algo contra Daniel, e o rei faz uma lei que não podia orar. Mas Daniel vai fazer o quê? Porque quem tem paz com Deus, irmão, não tem medo de decreto. Quem tem paz com Deus não fica perturbado. Daniel vai orar. E aí, glória a Deus, confiando em quem? No Senhor. Ele vai parar na cova dos leões. Ele vai orar também. Porque quem tem paz com Deus não olha a circunstância. Ele sabe que teu Deus é maior. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho paz com Ele. Glória. Ele vai descansar. Lembra de Pedro na prisão? Pedro é guardado para ser morto por 4 quaternos de soldado. Mas a Bíblia diz que Pedro está dormindo. Pedro está guardado, que Herodes ia matar Pedro. Ei, irmão, e Herodes já havia matado Tiago a espada. Oh, glória. Mas Pedro vai fazer o quê? Ele vai descansar porque tem paz com Deus. E aí o salmista diz: em paz me deitei. Por quê? Porque o Senhor, oh glória, está comigo, me deu paz, aleluia. Eu me deito e me levanto. Glória a Deus. Quem se entrega a Cristo tem isso. A paz e oh, glória a Deus. Então, irmãos, vai falar de quê? Do pensamento correto. Paulo também vai falar do pensamento correto. Versículo 8. Nós estamos caminhando por fim. Por fim, irmãos, quero lhe dizer, esse é o último tópico. Quero lhe dizer só mais uma coisa: concentre-se em tudo do que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente, digno de louvor. Glória a Deus, aleluia. Paz envolve coração e mente. Isaías capítulo 26, o versículo 3 diz: tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, e aqueles cujo propósito serão firmes em ti. Pensamentos incorretos geram sentimento incorreto, e logo o coração e a mente vêm-se dividido, estranguladas pela ansiedade. Meu Deus, os pensamentos incorretos, eles trazem isso, irmão. Mas aqueles que temem ao Senhor, como diz Isaías, Ele vai dar o quê? A paz. É preciso ter consciência de que os pensamentos são reais e poderosos. Mesmo que não posso
mesmo que não podem ser vistos, pesados e nem medidos, mesmo que nós não enxergamos o pensamento, mesmo que nós não medimos, mas eles pode acabar com você e deixando você ansioso, estrangulado. A segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 10, o versículo de número 5. Olha o que ele vai dizer. Capítulo 10, 2 Coríntios, versículo 5. Destruindo todas as opiniões arrogantes que impede as pessoas de conhecer a Deus, levando cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo, levando a Deus todo pensamento cativo. Olha, devemos levar a Deus. E Paulo vai dizer: olha, portanto quero lhe dizer, concentre-se em tudo que é verdadeiro. Glória a Deus. Concentre o seu pensamento, pense no que, pastor? Tudo que é verdadeiro. Uma pesquisa, olha aqui, uma pesquisa sobre a ansiedade mostrou que 8% das coisas que deixam as pessoas ansiosas são motivos legítimos para a preocupação, mas as outras 92% são imagináveis. Elas colocam na sua mente. Isso é pesquisa. 92% ela imaginou, e somente 8% são coisas reais mesmo, que leva a pessoa a ficar ansiosa. E Satanás, irmãos, ele corrompe a sua mente com mentiras. Sabia disso? Ele corrompe com mentira, porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Você vai ver que Paulo disse isso aqui, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Paulo diz: no entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Olha, então Satanás é o pai da mentira, mas só que a Bíblia diz que o Espírito Santo controla a mente por meio da verdade. Jesus orando, ele diz: Pai, santifica-os na verdade. 1 João capítulo 5, versículo 6, Jesus Cristo foi revelado por meio do seu batismo na água e pelo derramamento do seu sangue, não só por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é a verdade, o confirma com o seu testemunho. Glória a Deus, aleluia. Jesus é a verdade, e o Espírito, ele testemunha de Cristo. Glória a Deus. Então Paulo vai dizer: pense em tudo que é verdadeiro, não caia na astúcia de Satanás com mentira. Glória a Deus. Ele diz: tudo que é respeitável e justo. Como dedicar atenção às coisas desonrosas e permitir que elas controlem nossos pensamentos? Coisas desonrosas, irmãos, não pode controlar os nossos pensamentos. Ele vai dizer também: tudo que é puro, amável e de boa fama. O que Paulo está dizendo? Ele está se referindo-se aqui provavelmente à pureza moral, uma vez que a pessoa daquela época, como as de hoje, eram constantemente tentadas pela impureza sexual. Efésios capítulo 4, 17 ao 24 diz isso. Naquela época, então Paulo está dizendo: tudo que é puro, amável e de boa fama. Amável significa belo, atraente. Boa fama refere-se ao que é digno de ser comentado, atraente. O cristão deve encher a mente com pensamentos mais nobres, elevados, não com os pensamentos objetos desse mundo depravado. Ele não pode andar com os pensamentos depravados desse mundo. Ele tem que andar com pensamentos amáveis, que é bom de ser comentado. Por exemplo, você vai ver que tem muito cristão que ele é crente na igreja, mas no trabalho, quando começa a colocar os vídeos obscenos, começa a colocar aqueles vídeos, ele começa a entrar na onda, e ali começa. Mas Paulo está dizendo para a igreja: pense em tudo que é amável. Uma igreja que naquele tempo também era cercada. Roma
você vai ver que as orgias ali era terrível. Os romanos era complicado, né? Tanto que ele vai escrever lá em Romanos capítulo 1, que Deus os entregou a paixões. Fala do homossexualismo. É terrível, irmãos. Então Paulo está dizendo: pense em tudo que é amável. Segundo, tudo que tem virtude e louvor. Virtude serve de motivação para nos aperfeiçoar. A nos aperfeiçoar-se, ter louvor e digno de ser comentado com os outros. Nenhum cristão pode se dar o luxo de desperdiçar energia mental com pensamentos que o rebaixa ou que prejudica ou o outro quando compartilhamos. Ou seja, nenhum cristão ele pode andar com pensamentos que o rebaixam ou que também prejudicam os outros. Eles têm que pensar, o cristão tudo que tem virtude e louvor. Glória, que louva. Olha o que diz lá no Salmo 119, no verso de número 165, maior salmo da Bíblia. Olha o que diz: os que amam tua lei estão totalmente seguros e não tropeçam. Glória a Deus. O que estão, irmão, eles não tropeçam. Aleluia. Então tem que viver com tudo que é amável e que louva a Deus. Não coisa que vai prejudicar os outros, não coisa que vai trazer prejuízo para os outros. E o último, versículo 9, viver corretamente. Paulo diz aqui, o versículo 9: continue praticando tudo que aprenderam e recebe de mim tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então Deus de paz estará com vocês. Amém? Paulo está dizendo que aqui não basta ter fatos na cabeça, é preciso ter verdades no coração. Eita. Glória a Deus. Paulo não apenas ensinou com palavras, mas também viveu na prática. Paulo, como diz em Tiago, que nós não devemos somente ser ouvinte da palavra, mas nós devemos praticar. E Paulo está dizendo: vocês vivam continuamente e pratiquem tudo aquilo que receberam de mim e tudo aquilo que ouviram de mim e me viram fazer. Olha, Paulo foi um exemplo. Não só aquilo que eles ouviram, porque tem gente que ela tem na mente, ela tem vários conhecimentos, mas não pratica nada daquilo que ela ensina, que ela fala. A paz de Deus é um parâmetro que nos ajuda a determinar se estamos dentro da vontade de Deus. Seja a paz de Cristo o arbítrio entre o nosso coração. Colossenses 3:15, mais para frente aí, Colossenses 3:15 diz: permita que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membro do mesmo corpo, vocês são chamados para viver em paz, e sejam sempre agradecidos. Orar corretamente, pensar corretamente e viver corretamente, essas são as condições para ter segurança e vitória sobre a ansiedade. Amém, irmãos? Porque Tiago, ele vai explicar a causa de guerras, orações incorretas, pedis e não recebeis. Ele vai falar isso. Qual que é a causa das guerras? Tudo isso que nós falamos. Porque Tiago vai dizer: primeiro, oração incorreta. Vocês pedem muito e não recebem nada. Isso causa guerra. Pensamentos corretos, vós que sois de ânimo dobre, limpai os vossos corações. Tiago capítulo 4, versículo 8. Ele vai falar sobre esse contexto na carta de Tiago. Primeiro, você que ora mal, você pede e pede mal. Pede mal, isso vem as guerras contra a nossa vida. Segundo, você tem um coração dobre. E ele fala: limpai os vossos corações. Terceiro, em uma vida incorreta, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Tiago capítulo 4, versículo 4. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há, irmão. Amém? Então que nós venhamos aprender. Você que anda ansioso, você que não vive em unidade com a igreja, lembre-se desses conselhos do apóstolo Paulo aqui em Filipenses. Viver em unidade é
algo primordial para a igreja de Cristo, porque a marca da igreja é que o nome de todos estão escrito no livro da vida. Amém? Vivam dessa maneira. Não vivam ansioso, porque a ansiedade é um perigo mortal. É um perigo, e isso causa. E para você vencer, orando, colocando diante de Deus toda a petição. Depois viver pensando de uma maneira correta. Amém? Glória a Deus. E pensar em tudo que é bom, que é maravilhoso. Glória a Deus. Amém? Vamos colocar sobre os pés. Vamos agradecer a Deus. Já estamos partindo para o final desta carta. Alegrem-se no Senhor. Vivem alegre, que é um mandamento, viu? Se eu ver crente triste aqui depois dessa. Vamos orar. Oi? Ah, tá. Um dia você canta, tá bom? Vou fazer outro encontro de homem. Você vai vir e vai louvar. No encontro de homem, tá bom? Isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Nos leva em paz para os nossos lares. Abençoa a vida dos irmãos que nos acompanharam, Senhor, meu Deus, nesta live. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, poderoso e eterno, Senhor, glorifica o Teu nome, Pai. E que nós venhamos a pegar tudo aquilo, Senhor, meu Deus, que nós aprendemos através desta carta, Senhor, meu Deus, da recomendação do apóstolo para a sua igreja amada, para a igreja que ele tinha um profundo amor, Senhor. Pai, que nós não venhamos somente ser ouvinte da palavra de Deus, da palavra do Senhor, mas que nós venhamos a praticar esta palavra que é pura, que é boa, que liberta. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Jesus. Amém, meus irmãos. Quinta-feira, consagração pela manhã, e à noite, o último dia do propósito, O Kaique vai estar ministrando o propósito da restituição, restauração, Amém? Recebam a bênção. Que o grande amor de Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós, não só hoje, mas para sempre. Quantos confirmam dizendo: vá em paz, não peques mais, e cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor. Amém? Glória.